entre amigos, né, estudar, tentar trazer um pouco do conhecimento da doutrina espírita. Não que eu tenha maior conhecimento, mas eu falo trazer conhecimento daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente tenta aprender. Então Jesus está sempre na nossa frente, é com Ele, para Ele que a gente trabalha. Nós estamos aqui trazendo um abraço fraterno também do Espírito do Cristo, onde nós militamos, também no movimento espírita, onde nós também estamos. E quando eu fui convidado assim, bem em cima da hora, eu fiquei pensando no que fazer. E aí eu lembrei desse trabalho porque nós vamos começar na nossa casa uma nova reunião, e geralmente quando eu vou pela primeira vez ou numa reunião na nossa casa, eu gosto de fazer esse trabalho, porque esse trabalho faz a gente lembrar, né, sobre a nossa revelação, porque muitas vezes a gente não esquece ou não entende, porque às vezes, muitas vezes a gente ouve até dentro do movimento espírita, algumas pessoas falarem assim: mas por que o Espiritismo é revelação? Não é porque o Espiritismo é revelação, se tem um monte de coisa aí, um monte de religião, todo mundo diz que é revelação, então nós vamos entender como que Kardec vai dizer isso para a gente no livro na Gênese, né? Então nós vamos começar vendo primeiro aqui o que significa caráter. Nós tivemos que buscar isso e revelação, as duas coisas. Tivemos que buscar isso no dicionário primeiro, né? Então, ó, Gênesis capítulo 1, é onde nós vamos estudar. Caráter, cunho, marca, qualidade inerente a uma pessoa, animal ou coisa, segundo o dicionário. E revelação, revelar, do latim revelare, raiz, véu, significa literalmente sair de sob o véu, né? Então esse que nós vamos pesquisar, nós vamos ver isso isso está na Gênesis, mas nós vamos ainda reforçar no dicionário, porque a gente ainda procura um pouquinho Google, dicionário, para a gente ter certeza, porque não é porque está no livro espírita, a gente só vai reforçar aquilo que a gente está aprendendo e ter certeza do que a gente está aprendendo, né? Então nós vamos, é um estudo bem curto, pode ter certeza que hoje é sábado, vocês vão para casa com os aniversários ainda, porque é um estudo bem curtinho, tá? Bem de início mesmo para a gente. E ó, eu botei 3 coisas ali, o que significa mais ou menos as 3 revelações, mas eu já botei tudo junto, que é para a gente poder não separar e já poder entender logo de cara. Ó, nós temos lá Deus, Cristo e caridade. Nós vamos ver que está relacionado a essas 3 coisas. A primeira revelação que nós tivemos foi Moisés, não é isso? Todo mundo sabe disso? O que Moisés revelou para a gente? Ó? Deus, um Deus único. Antes de Moisés, existia Deus único? Historicamente nós sabemos que não, né? O homem primitivo, principalmente, até essa época, acreditava em vários deuses, inclusive o próprio povo hebreu. Não é isso? Isso foi uma mudança tão grande de uma revelação que isso mudou aquele povo. É ou não é? Mudou o povo. Só o povo hebreu era um povo que acreditava num Deus só, num Deus único. Os outros todos acreditavam em vários deuses. Inclusive isso deu muita confusão, inclusive para Moisés, né? Quando ele desce com a tábua dos 10 mandamentos, tinha uma confusão lá embaixo, porque ele não queria aceitar o Deus de Moisés no início, né? Está lá uma história bíblica que a gente vê lá. Então ele coloca aqui, o Kardec vai colocar: como profeta, revelou a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei de Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pela qual essa primitiva fé, purificando-se, havia espalhar-se por sobre a terra. Não é isso? A gente não diz que a sociedade ocidental, toda hora a gente ouve isso, né? A gente diz assim: a sociedade ocidental é judaica cristã. Quem já ouviu essa palavra toda hora aqui? Toda hora se fala até na televisão. Porque foram as bases, inclusive com toda a lei mosaica maluca, digamos assim,
foi base, inclusive, para as leis que nós temos. Porque quando ele traz os 10 mandamentos, quando nós vamos ver, apesar de ele fazer a lei civil, eu não sei se aqui tem algum advogado, deve ter, né? Geralmente a gente conta advogado em qualquer lugar. Se nós formos olhar bem a base de qualquer direito, está lá o que? Os 10 mandamentos, não é? Já perceberam isso? Que na base de qualquer direito ocidental está os 10 mandamentos. Não matar não é crime, não roubar não é crime. Não é isso? Então a gente vai vendo que essa base que Moisés trouxe, essa revelação, até hoje é base para que a gente siga um caminho fora de padrões errados, digamos assim. Não é isso? Se alguém não discordar de mim depois, vocês procuram a Gislane aí que ela resolve a situação com você. Tá bom? Mas a gente está aqui só para passar o que estava escrito na Gênesis. Tá bom? Então, a primeira revelação, nós tivemos isso. Mudou todo o quadro do mundo. Mudou. Apesar de Moisés ter feito toda aquela legislação complicada, também existe um motivo. E eu acho complicado ainda, porque, infelizmente, a gente estava conversando isso ontem no nosso estudo. Como tem gente resgatando a lei de Moisés agora, em pleno século XXI, né? Se a gente olhar bem, muita gente resgatando a lei de Moisés. A gente ontem conversava no estudo, uma colega dizia assim, eu não consigo entender como que as pessoas ainda trazem, vai falar do evangelho cristão ocidental, e quando vai citar, cita o Antigo Testamento, né? Só que lá no livro que a gente estava estudando explicava isso, porque nós ainda somos também espíritos ainda pegados a coisa do passado, né? Nós ainda trazemos coisas moralmente primitivas ainda muitas vezes, né? Porque nós estamos num processo evolutivo. E como que Moisés ia trazer uma coisa melhor do que aquilo para nós? Porque éramos nós que estávamos lá. A gente fala assim, o povo hebreu, mas nós somos reencarnacionistas, não somos? Então somos nós que estávamos lá, né? Somos nós. E aí a gente vem com a segunda revelação. Quem lembra? Quem sabe? Bom, como eu me acho da casa, eu sou, Maria, eu sou da casa, não sou não, eu sou da casa, então a gente pode participar, né? Todo mundo sabe, né? Estuda, por isso que é bom chegar em lugar de estudo, né? Quando a gente chega em lugar que ninguém estuda é mais complicado, mas quando a gente chega assim, a gente só está aqui enganando vocês, porque na realidade vocês sabem tudo, né? Enganando, não, desculpa a palavra, enrolando, melhor, né? Então vamos lá. Segunda revelação é o Cristo, é Jesus. Aí, opa, eu não sei ainda muito trabalhar com essa história de coisa. Aí, essa tecnologia, aí eu estava aqui só um detalhezinho, estava brincando aqui com o pastor, vocês viram que eu não uso tecnologia, é a primeira vez que eu estou usando aqui, né? Mas chegaram as meninas no GEOC lá, as meninas da mídia, montaram mídia e elas estão virando a minha cabeça para baixo. Pegaram o meu trabalho, botaram no computador e não sei o que, eu tenho que aprender, não sei o que, eu estou gostando, né? Eu falei para ela, menos a doutrina, né? A questão da doutrina a gente está de olho, mas o resto elas estão fazendo, inclusive a minha vida, vão para a minha casa, vão tomar café, mexe aqui, mexe ali, e eu ainda não estou familiarizado. Eu falo, sobrinhas, eu chamo as minhas sobrinhas, o tio está idoso, vocês têm que ter calma comigo, calma que eu vou aprendendo aos poucos, né? O tio vai aprender, mas aos poucos. Aí elas mexeram em tudo aqui, eu ainda não sei mexer com essa história aí, desculpa lá, vamos lá, só para a gente descontrair, para vocês esquecerem que eu errei. É só vocês esquecerem que eu errei. Então vamos lá. Eles, olha só, Moisés revelou um Deus único. Mas qual era o Deus de Moisés? Qual era o Deus de Moisés? Senhor dos Exércitos. Não era isso? O tempo inteiro no Antigo Testamento. E o Senhor dos Exércitos, Senhor, olha só o que Jesus vem dizer. Deus agora é Pai. Não mudou? Apesar da gente querer que os pais ainda sejam um Senhor dos Exércitos dentro de casa, não é? Apesar da gente querer pelas nossas ainda do passado, mas olha só, já criou um Deus Pai lá. Eu botei tudo junto, gente, porque o principal que era lá na frente. Tá? Ó, tomando o que era divino e rejeitando o transitório humano,
revela um Deus Pai e não terrível, vingativo e ciumento, como o de Moisés, mostrando a vida futura, as penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. É ou não é? Antes de Jesus, era assim que eles entendiam? Se a gente for ler todo o Antigo Testamento, é um povo de guerra que estava o quê? Querendo uma terra que o Senhor, seu Deus, te deu, não é? O tempo inteiro a busca deles era por uma terra que o Senhor Deus deu. Em momento nenhum eles falavam. A única coisa que eles acreditavam, se a gente for bem, que quando eles morressem, eles acreditavam na volta, a terra prometida. Que uns dizem que é ressurreição, mas a gente vai ler isso. Mas se a gente for estudar, o Severino Celestino fala muito isso, quem conhece, que os judeus acreditavam que eles acreditam que eles vão voltar numa terra prometida do Messias aqui. Né? Aqui. Então Jesus vai dizer o diferente. Né? Ele vem mostrar para aquele povo que não, que existe não um Deus vingativo, um Pai de misericórdia. Né? E que a gente tem uma vida futura. Nós entendemos naquela época de Jesus? Vocês acham que nós entendemos? Quando ele falou para quando chegaram a perguntar, quando chegaram e perguntaram para Sérgio, quem que eu queria que soltasse? Jesus ou Barrabás? Quem que vocês acham que Sérgio falou? Marisa, quem que eu falei? Barrabás? Eu tenho certeza que eu falei Barrabás. Se eu não tivesse falado Jesus, eu não estava aqui agora conversando com vocês, né? Eu falei Barrabás. Se não abrir o olho, eu joguei pedras nele ainda. Com certeza. Eu digo que eu me dou muito bem com o Pedro. Para mim é o melhor que tem. É o melhor, para mim é o melhor que cito. É o meu exemplo. Né? Eu fico olhando o Pedro e falo assim, você era a mesma coisa, né? Ranzinza, chato, era o único que brigava com Jesus. Né, mano? Vocês lembram quando Jesus perguntou assim na multidão, quem me tocou? Não tem isso na Bíblia? O que Pedro fala para Jesus? Como assim, Senhor? Esse monte de gente aqui. Eu estou falando porque ele tem certeza que ele falou desse jeito. Ele não falou tranquilo, não. Pedro era terrível. Né? Senhor, esse monte de gente aqui, você quer que eu ache que ele seja quem? Né? Aí se eu estou com o Pedro, eu falo a mesma coisa. É mesmo, Pedro, ele precisa estar certo, ele é um chato. Mas aí eu começo a falar de Jesus. Né? Então a gente não entendeu a mensagem. Nós não entendemos. Nós não estou falando de vocês, não, estou falando de mim. Eu não entendi a mensagem. Né? Então a gente, com isso que ele revelou um Deus Pai, o que precisamos depois? Já que Sérgio não entendeu, um dia eu me encontrei com Jesus, já sabendo do plano espiritual da reencarnação. Pedi desculpa a ele. O que ele falou? Você vai voltar, meu filho. Vai voltar, meu irmão. Lá para onde o governo, da onde você da onde você tem sua origem, que é a terra. Você vai voltar. Você tem certeza que você quer trabalhar? Você tem certeza? Tem. Você está preparado? Preparado eu não estou, mas eu vou tentar. Então é o seguinte, eu tenho um trabalhinho lá, uma coisa que está aparecendo lá, você vai para lá e vai ser meu trabalhador para mim lá na terra. Né? Aí eu tive que descobrir essa revelação, que é a terceira. Kardec, que vem como revelador. A gente bota Kardec, mas não é Kardec, né? Quem revelou mesmo foi o professor, né? Ele é que fez o trabalho todo, o professor e político Leon Denis Arrivai. Não é isso? Olha lá, o que acontece? Completa os ensinos do Cristo, revelando a existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Define os laços que unem a alma ao corpo, revela os mistérios do nascimento e da morte. Até aí a gente entendia. O que a gente achava antes disso? Que a gente ia para um céu e para o inferno. Não é isso? O castigo que saiu de Moisés, que fazia com que aquele povo perdesse guerra, perdesse terra, morria. Era isso o castigo, né? Era naquele momento porque não agradou a Deus. Vinha seca, vinha fome, era castigo. Nós estamos voltando a isso.
infelizmente, né? A gente vê, está acontecendo isso aí, é castigo, né, Gisele? Eu acho isso incrível ainda, algumas pessoas falando uma barbaridade dessa. Não, porque Deus está vendo, Deus está castigando, a gente ainda está voltando ao Antigo Testamento, né? Voltando ao Antigo Testamento. Então, quando a gente aprende aqui que lá eu não entendi, precisou vir essa revelação, porque quem prometeu isso a gente? Jesus. Não foi? Por isso que muita gente fala assim, é muita pretensão do Espiritismo dizer que ele é a terceira revelação. Poxa, mas foi Jesus que falou isso? Não é? Não se turbe o vosso coração, não se aflige, né? Eu vou, mas retornarei, e trarei para vocês o Consolador, não é isso? Aquele que ficará eternamente convosco, que é o Espírito da verdade, e que habitará em vós, né? Promessa do próprio Cristo, não é isso? Por quê? Por que a gente sabe disso? O Espiritismo, deixa eu passar, a diferença das outras revelações, não foi através de um homem ou da personificação, mas sim por várias pessoas, médiuns, e em vários locais ao mesmo tempo. Não foi assim que aconteceu? A gente ouve aí fora, quem não tem conhecimento, como eu sempre digo, a pessoa não tem conhecimento que é falado, existe uma pessoa na internet. Eu ainda vou mandar um e-mail para ela pedindo para que eu participe do programa dela, porque eu preciso me meter naquela conversa dele. Ela fala que eu sou doido, eu fico no quarto conversando com... Quando ela vai dormir, eu converso com a televisão, mas quando ela não pode, eu fico conversando, porque eles ficam com umas histórias que o Espiritismo, que primeiro que foi Kardec que fundou o Espiritismo na França, já começa por aí, né? O erro. E que não existe nada disso, que isso é invenção da cabeça das pessoas, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, só que eles esquecem de uma coisa, Moisés, foi médium. Jesus foi um espírito que veio aqui como homem. Mas a doutrina espírita chegou para Kardec? Chegou para Kardec? Não chegou para Kardec. Um professor que sentou e viu aqueles acontecimentos e foi pesquisar por que aquilo estava acontecendo. Quem já leu a resposta aqui? Todo mundo já leu a resposta? Então, não está lá escrito, né? Minha iniciação, ele começa a contar a história de que o doutor Fortier o chamou, ele não acreditou. Um ano depois, ele riu da cara do seu Fortier. Seu Clamelson falou com ele também, até o senhor que tinha seu Clamelson em conta, como ele diz, mas até o senhor com essa maluquice, até que conseguiram convencer, igual fizeram comigo. Aí ele falou, deve ter falado a mesma coisa que eu falei para esse amigo que me levou para o Espiritismo. Falei para o meu irmão, vamos lá no centro espírita que esse cara está me enchendo o saco. Desculpa a expressão, foi isso que eu falei. Diz que chega pela dor e pelo amor. Eu cheguei para ver se o cara se livrava de mim. Ele hoje não está no Espiritismo, aliás, ele voltou agora, e eu estou aí, né? Isso de Kardec foi lá pesquisar, olhou, ele só organizou aquilo que estava acontecendo. E lá estavam todas as revelações. E ele vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo uma coisa muito interessante, logo na abertura. Ele vai dizer que o que ele ia fazer com o trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá cinco modelos da vida de Jesus, né? A material, a familiar, mas nada disso ele queria saber. Ele ia colocar a parte moral, que era a principal para a gente, né? Então, dentro da parte moral, nós estamos vendo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. E o que nós vimos lá atrás, né? Essa diferença. E aí, essa revelação traz para a gente
o que a gente chama de pontos fundamentais da doutrina espírita. Eu estou dizendo que todo mundo aqui conhece, mas só para a gente lembrar, vocês vão lembrar. Porque a revelação traz isso. A nossa doutrina é uma revelação, mas como que é a estrutura dessa revelação? A gente vai ler o capítulo 1 da Gênesis, está lá. Claro que Kardec destrinchou tudo, eu não destrinchei aqui. Primeiro, como sou ele. Segundo, que seria, a gente teria que ficar aqui 3, 4 dias, né, estudando aquele primeiro capítulo da Gênesis, que é grande, que quando ele vai falar de Deus, ele fala um monte de coisa. Quando ele vai falar de cada parte, é complicado. A gente não vai fazer isso aqui de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Mas aí, a revelação espírita se caracteriza por 5 pontos. São 5 pontos fundamentais da nossa doutrina, que caracteriza a revelação espírita. Tá? Isso todo mundo pode procurar no capítulo 1 da Gênesis, que para mim é um livro maravilhoso. Na nossa casa nós já estudamos já umas 4 vezes já. Já estou querendo voltar de novo. Né? Primeiro ponto. Primeiro ponto fundamental, quem sabe? Deus. Primeira revelação espírita, crença em Deus. Aí alguém deve estar perguntando assim, perguntou se alguém é a primeira vez, eu não sei se a pessoa é a primeira vez aqui ou é a primeira vez numa casa espírita, não sei, mas tudo bem. Se for, a pessoa vai dizer assim, mas como assim? Revelou Deus se Moisés falou primeiro? Não é essa a pergunta? Mas se Deus revelou, mas Deus revelou o quê? Que Deus era um Senhor dos exércitos. Jesus vem dizer que é um Pai. Por que essas duas coisas? Primeiro, que eu não ia entender, quando eu era nômade lá no deserto, que Deus era um Pai. Eu não ia entender isso de jeito nenhum. Eu ia entender que Deus era um rei, porque o povo hebreu era um povo que tinha um reinado e queria terra. Né? Jesus vem dizer que é Pai, por quê? Porque o Pai já trazia mais uma amorosidade. Mas qual é a crença em Deus que nós temos? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos vai perguntar, né? O que é Deus? Olha só, geralmente a gente pergunta, a pergunta que a gente faz, quem é, né? Porque nós criamos a ideia de que de um Deus criado à minha imagem e semelhança, não é? Ou é o contrário? Dizem que é o contrário, mas se a gente for perceber, não é não. Né? Nós é que criamos Deus a nossa imagem e semelhança. Não, está na Bíblia que nós é que fomos criados a sua imagem e semelhança. Isso é porque o homem não tinha conhecimento. É o contrário. Se Deus é um rei, como é que pode ser um rei? Como tem que ser um rei? Tem que ser um homem muito poderoso, sentado no trono. Não é assim? Então, não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Fomos nós que criamos aquele homem. Isso que é mais importante. Então, Jesus, sabendo disso, vem dizer que Deus é Pai. Já deu uma aliviada. Mas quando Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos, o que é Deus, qual é a resposta dos Espíritos? Exatamente. Já mudou. Não mudou? De um rei, de um pai, de uma inteligência. Mudou a revelação. E a inteligência suprema vai dizer o seguinte: se ele é supremo, existe uma inteligência. Não é? Quando diz da criação também dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, e as outras desenroladas, as outras obras, quando vai dizer que o Espírito é criado, a revelação espírita vai dizer que o Espírito, quando é criado, é dotado de 2 coisas. Tenho certeza que Marisa vai responder para vocês, que ela sabe mais do que eu. Nós somos dotados de 2 coisas. Quem lembra? Lembra? Inteligência. Inteligência, não é? A primeira de todas. Inteligência e livre-arbítrio. Não é isso que vai falar o Livro dos Espíritos? Nós somos dotados de 2 coisas, inteligência e livre-arbítrio. Aí, a pergunta que eu vou fazer: se o Espiritismo revela para a gente que Deus é uma inteligência, e eu sou dotado de inteligência, nós somos a imagem e semelhança dele?
Ele é supremo, mas existe a semelhança, nós não somos iguais. Aí é que o homem não entendia. E o Espiritismo vai revelar Deus como uma inteligência. E se eu tenho que também, no desenrolar das perguntas, o Espírito vai dizer, os Espíritos vão dizer para Kardec o seguinte: como a gente vai entender ou chamar Deus? Não importa, uma centelha, qualquer coisa está bom. Não é isso? Não importa. Se a gente diz assim, eu tenho a centelha divina, não é? Então nós vamos ver que tudo vai se encaixando. A revelação espírita vai trazendo para a gente uma diferença que a gente vai entendendo melhor. Eu digo que quando eu cheguei no Espiritismo, gostei dos estudos, que foram os estudos que me agradaram, porque vinha responder muita coisa que eu sempre gostei de ler. Então eu fiquei lá. Quando começaram a me chamar para fazer umas coisas, quase que eu fui embora. Mas quase que eu fui embora mesmo, quando a gente estava estudando o Livro dos Espíritos, eu cheguei na questão 132 do Livro dos Espíritos. Essa questão marcou. Então, você lembra das perguntas? Não, essa eu lembro, porque essa marcou a minha vida espírita. Eu estava no estudo, aquela questão, eu li, eu fui para casa e falei assim, eu não vou voltar mais não. Não vou voltar mais não. Aquela pergunta me marcou. Não, essa aí eu não quero, essa é muito doideira. Depois eu refleti no outro dia e falei assim, não, é o contrário, eu tenho que voltar. E, quase que ela me tira, mas foi ela que me deixou. Que tem a ver com isso. Porque quando Kardec vai perguntar aos espíritos, qual o objetivo da encarnação? Não é da reencarnação. Por que Deus cria espíritos? Essa era a pergunta. O objetivo da encarnação dos espíritos. Ele vai responder que sim, que é para a gente poder passar por provas e expiações, é o que todo mundo diz, mas ele vai responder assim, tem ainda um outro fim, que é de pôr o espírito na prova que cabe, na parte que lhe cabe na obra da criação. Quando eu vi isso, eu falei assim, que? Quer dizer que Deus nos criou e me colocou lá para trabalhar para Ele? Não quero não. Eu não quero não, prefiro o outro que diz que eu só entregar a Jesus, Ele me salvou. Mas depois pensei bem, não, né? Tem lógica. Aí eu continuei e trabalho até hoje com medo disso. Por isso que eu estou aqui, na frente de você. Porque quando me chamou, eu falei assim, meu Deus, eu lembrei que eu tenho que trabalhar na obra da criação. Né? É só com medo ainda. Não é brincadeira, mas, né? Quer dizer, a revelação de que Deus não é aquele bicho-papão. Quando a gente era criança falava isso, bicho-papão, do Antigo Testamento, né? E não é aquele Deus terrível que os cristãos fizeram depois de Jesus, que Ele é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muda tudo ou não muda? Muda tudo, né, gente? Muda tudo, não para mim, mudou tudo. Entender Deus, entender a gente entende, compreender que é mais difícil, né? Porquê dessas coisas, aí ele diz que só quando a gente se aproximar dele, que os espíritos elevados é que conseguem entender. Só Jesus, né? Eu não estou nesse patamar ainda. Outro ponto fundamental da nossa doutrina, imortalidade da alma. Mas todas as outras religiões falam imortalidade da alma, não falam? Todo mundo não revela isso? O protestantismo, o catolicismo, qualquer tipo de religião fala imortalidade da alma. Certo? Mas a imortalidade da alma, entendida da nossa maneira, tem uma diferença muito grande. Não vou nem falar dos judeus, vamos falar do próximo da gente, do cristianismo. Como que se faz a imortalidade da alma no cristianismo? Quando a gente morrer, eu vou continuar, a minha alma vai continuar. Mas aonde? Onde? No céu, no inferno. No céu vocês, eu no inferno. Porque, né? Não, eu sei, eu estou dizendo para vocês, né? Porque o padre já disse que, né? A freira já disse, a minha mãe botava medo na gente, eu não sei a mãe de vocês, mas a minha dizia assim, fica fazendo isso aí que Deus castiga, quando morrer você vai para onde você vai. Aí a gente, né? Já fazia tudo certo com medo do inferno, não é? Olha só, a gente só tinha 2 lugares,
para ir. Aí a Igreja Católica, depois de muita confusão, de muita briga, que eles chamavam de heresias, né? Criaram o purgatório, que já é menorzinho, já é quase espírita, né? Se fizer uma prece lá para a alma do purgatório, mas não são todos que vão para o purgatório, né? Mas o que o Espiritismo vem dizer da imortalidade da alma? A palavra imortalidade é muito aqui para a gente, porque o Espiritismo vem revelar que a gente continua vivendo. Isso assusta muita gente, né, Zina? Porque a gente continua vivendo, continuando vivendo literalmente, gente. Vivendo. Porque aqui é só uma passagem e um reflexo do plano espiritual. A verdadeira vida é do outro lado. Aqui não é a nossa verdadeira vida, não é. Meu reino não é deste mundo, Jesus nos disse isso. O Espiritismo vai revelar para a gente que a gente continua vivendo. Aí depois tem o desdobramento de vários livros, de como funciona, a gente continua vivendo. O André Luiz vai mostrar que chega nas ruas, aí a gente está andando para lá e para cá, né? Como ele diz, adoro aquela frase dele, se acotovelando, né? Adoro essa frase dele, porque quando eu olho assim, opa, né? Da minha água sai para lá, né? A gente vai viver, a gente vai continuar. E isso é maravilhoso. Eu sempre digo, a Marisa estava falando ali das filhas e da neta. Aí Marisa é melhor do que as filhas e as netas, no exemplo que eu estou dando. Aí ela morre, vai para o céu. Os filhos dela não só vão para o inferno. Ela vai ficar feliz no céu? Para pensar se isso tem lógica. Cara. Que mãe é ela? Aqui na terra adora a filha, agora morreu, o problema é dela. Se não quis seguir Jesus, gente, essa revelação aqui é maravilhosa, né? Não é? Que nós vamos viver com todos nós. Eu tenho certeza que eu vou encontrar minha mãe, tenho certeza que eu vou encontrar meu pai, vou conhecer o meu irmão que desencarnou e eu não conheci, né? Só em sonho, que meu irmão disse que era, meu irmão conheceu, eu vi, escrevi, que eu não conhecia, eu quero conhecer o meu irmão que eu não conheci, meu irmão mais velho. Então isso é uma alegria para mim, que eu vou chegar lá e não estar perdido. Porque todo mundo fica assim, você não conheceu o seu irmão, né? O pessoal da cidade tem, seu irmão morreu com 15 anos, você não conheceu, né? Vou conhecer. Que alegria, né? Que felicidade essa revelação. Vamos lá, que eu falei que era curto, mas a hora está passando rápido hoje. Vamos lá. Aqui já mudou tudo. Pluralidade dos mundos habitados. Isso aqui é uma confusão com as outras religiões, né? Não é isso? Ninguém acredita que existe vários mundos habitados. Mas vocês acreditam que Deus criou tudo isso aqui só para a gente? Hã? Mas é engraçado que o homem, todo mundo fala que não tem vida em outros lugares, em outros planetas, isso aqui, mas vive mandando nave para ver se descobre. Se ele não acredita, por que ele manda? Né? As teorias do homem verdinho, de antena, está aí para tudo quanto é lugar. É filme, é isso, é aquilo, porque é o entendimento de cada um. Né? A revelação da pluralidade dos mundos habitados é que todos os mundos são habitados. Cada espírito está ali para habitar a maneira daquele ambiente. Ninguém vai a Marte para encontrar um verdinho de antena. Nem precisa, né? Mas tem vida em Marte? Tem espíritos que são adequados ao seu perispírito. Aí outra conversa, né? Senão a gente se aprofunda muito nisso aqui. Adequado àquele ambiente, como nós somos do nosso ambiente. Essa é a revelação do Espírito. Nós não vamos encontrar. Não vai encontrar. Eles não vão encontrar. Só quando chegar lá. Mas aí a gente tem a Revista Espírita 1858, né? Júpiter. Aí quem vem falar de Júpiter para a gente é Mozart, né? Vem contar aquilo tudo de Júpiter. Aí todo mundo quer ir para Júpiter. Todo mundo quer ir para Júpiter. Não conseguiu nem vencer o planeta Terra, já quer ir para Júpiter, né? Pelo menos toca um pianinho bom aí, que talvez consiga. Vamos lá. Próximo. Esse aqui, ó. Reencarnação, outro ponto fundamental. E, mas por que a revelação espírita, se a gente for olhar, só o cristianismo
não acredita na reencarnação. Vocês sabiam disso? Sabiam que só o cristianismo não acredita na reencarnação? Todas as outras religiões acreditam em reencarnação, principalmente as antigas, inclusive os judeus, por alguma parte. Vocês sabiam disso? Que a maioria das religiões no mundo ainda acreditam em reencarnação, só o cristianismo, que não se acha melhor do que todo mundo, só que o espiritismo vai mostrar a reencarnação não daquela maneira que a gente conhece, né? Ninguém vai voltar como boi, como vaca, né? Nada disso, pelo amor de Deus, aí não é retrocesso, né? Porque a revelação espírita vai dizer, os espíritos vão dizer para a gente, quando Kardec pergunta, o que acontece ao espírito que não conseguiu cumprir toda a sua etapa, né, de encarnação. Aí eles vão responder: volta para começar do ponto onde parou. É isso ou não é? Está escrito lá no livro dos Espíritos. Está escrito no livro dos Espíritos. Então a gente volta para continuar o ponto que nós deixamos. Olha que coisa maravilhosa. Eu não vou ser punido no céu, no inferno. Eu vou voltar para continuar aquilo que eu não... Até porque a gente não consegue fazer tudo. Vamos botar aí 100 anos, que eu não sei se vou chegar com 100 anos. Pretendo, mas não sei. Né? A gente não consegue nem evoluir com os 100 anos, porque a cada dia que eu vou ver tem uma coisa diferente, e a cada momento que acontece alguma coisa na minha frente, que eu passo pela prova, que a gente está no plano de provas e expiações, quando vem a prova, eu percebo que eu não aprendi nada. Né? Eu percebo que eu não aprendi nada, mas esse cara faz palestra espírita, vai para tudo quanto é lugar do movimento espírita, e fez isso. Infelizmente, eu não fiz. Né? Aí a revelação espírita vai dizer que Deus é tão bom, que a sua lei, porque o ponto fundamental da doutrina espírita são leis. A lei natural é que eu volte para recomeçar de onde eu parei. Porque Jesus vai dizer assim: o Pai não quer que nenhuma ovelha do seu rebanho se perca. Porque ele vai contar aquela história. Ainda bem que minha esposa está aqui, eu não vou falar o número, porque eu sempre erro, aí ela reclama comigo. Não é esse número, né? Mas tem lá 100 ovelhas, viu? 100, acertei. 100 ovelhas, né? Aí o pastor chega no aprisco, vai contar, tem só 99. O que ele faz? Olha só a história que Jesus conta. Ele deixa as 99 protegidas, não é? No aprisco. E sai para procurar a única ovelha perdida. Aí Jesus vai dizer: porque o Pai não quer que nenhuma ovelha do seu rebanho se perca. Como é que a gente vai mandar ninguém para o céu, para o inferno? E se eu não conseguir, o que eu tenho que fazer? Retornar, não é? Outro ponto fundamental, que é o último: comunicabilidade entre os dois planos, visível e invisível. Aí aqui acabou com tudo, né? Aí aqui que ninguém acredita mesmo na gente. Isso é maluquice, não morreu, não pode se comunicar. Eu trabalhei, já falei isso várias vezes, eu trabalhei com pastor protestante, e é interessante, porque geralmente todo mundo fala que Moisés proibiu, né? Proibiu, a gente entende por que o motivo que ele proibiu. Mas esse pastor, ele entrou numa de falar que não podia ter uma comunicação entre os vivos e os mortos, porque estava proibido na Bíblia. Aí eu falei assim: Moisés? Ele: não, Jesus proibiu. Aí eu quis saber onde estava. Ele vem contar uma história para mim. Eu falei assim: ô pastor, o senhor me desculpa, com todo respeito, que o senhor tem teologia, não sei se tem ou não tem, mas essa sua conversa só reforça que o Espiritismo diz: não, você está confundido. Não estou confundindo. Não, peraí. É aquela parte de Lázaro e o rico. Não sei se todo mundo aqui deve conhecer, né? Morre Lázaro, o rico, Jesus dá nome só a Lázaro, que era o pobrezinho. E lá diz o seguinte na história: que o rico, quando morre, olha como a vida continua, a continuação da vida. O rico continuou soberbo do mesmo jeito que ele estava aqui. É ou não é? Ele olha lá Abraão, ele olha lá o pai Abraão, com os anjos, e ele olha quem? Todo cheio de luz, Lázaro.
Ele não se conforma com aquilo. Está lá Jesus contando a história. Aí o que ele diz? Pai Abraão, mande, ele dando ordem a Abraão, olha só que coisa, ó, sério. Abraão, mande Lázaro vir aqui molhar na minha boca, porque eu estou com sede. Aí o que Abraão vai dizer para ele? Entre nós e você existe um abismo, não é isso? Um abismo moral ali. O pastor vem dizer para mim que Jesus estava proibindo a comunicação. Eu falei, cara, Jesus, pastor, com todo respeito, ele está dizendo que morreu os dois. O senhor está dizendo que eu estou falando de quem está encarnado, eu estou falando de que morreu os dois. Aí ele ficou sem saber o que dizer. Não, mas está proibido. Pastor, Lázaro morreu, o rico morreu, não é isso? O que ele falou lá? Eu ainda tem o seguinte, o rico ficou vivo e Lázaro também. E ele queria o que, pastor? Que Lázaro fosse lá, ele estava com sede, Aí ele, vocês com esse negócio de kardecismo é um problema sério, você é um garoto muito bom, mas está envolvido nisso, falou assim para mim, né? Saiu pela tangente que não conseguia responder, ainda mais que a gente estava no meio de um monte de gente. Quando ele saiu, o pessoal falou assim, você passou a perna no pastor? A gente não passou a perna no pastor. Aí todo mundo quis conhecer o espiritismo, né? Porque, olha a lógica, né? Como não pode ter comunicabilidade? Aí a gente vai na igreja, protestantismo. Aqui todo mundo já deve ter lido ou visto alguma coisa do nosso companheiro que fundou o protestantismo, Lutero. Lutero funda o protestantismo, diz todo mundo, e é verdade, que é porque a Igreja Católica cobrava dinheiro. Mas quem já viu aquele filme ou leu alguma coisa, pode ler alguns livros dele, inclusive alguns são complicados, né? Não é para a gente falar isso aqui, mas ele passava por um processo obsessivo. Quem já viu aquele filme? Tem um filme que a Igreja Batista dos Estados Unidos fez muito bom, né? Nós vimos um filme sobre a vida dele. O filme é bom, apesar de ter sido feito pelos batistas americanos, o filme é excelente. Vocês podem ver que o filme é muito bom, falando a vida de Lutero. Gente, ele passa um tempão preso no seu quarto, se martirizando porque tinha um demônio nele. E esse demônio falava o tempo inteiro para ele que ele tinha que fazer alguma coisa para mudar aquilo que ele viu. Aquilo é o quê? Mediunidade. Eram os espíritos fazendo com que ele se despertasse, não é? Para modificar aquela situação ali que ele estava vendo. Todos os santos católicos são santos, a maioria, porque eram médiuns, não é? Eram médiuns. A comunicação aí. Joana d'Arc, coitado, foi para a fogueira por quê? Porque era o tempo inteiro vendo os espíritos, falando com os espíritos. A história do mundo só fala de mediunidade. O catolicismo, que historicamente existe um problema histórico, uns dizem que não, outros dizem que sim, mas que não foi ele, né? Mas quando ele bota o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ele tem uma visão quando ele vai na guerra, né? Ele tem uma visão da cruz e de santos olhando para ele. Mediunidade, ela está aí o tempo inteiro. E como a gente não entendia, dizia que era o demônio, dizia que isso não podia, o Espiritismo vem trazer essa revelação para a gente, que nós estamos vivos e podemos nos comunicar. Simples. Você está dizendo que é simples? É simples, sim. Né? É simples. Então, essas revelações trazem para a gente um conforto, ou não, da gente poder entender tudo diferente. Inclusive entender Deus como espírito. Como nós somos criados à sua imagem e semelhança, mas não fisicamente. Né? Como tendo um processo também de ser um espírito, uma inteligência. Espírito não, porque ele não é espírito, porque espírito é criação. Né? Se ele fosse espírito
quem é que tinha criado isso, né? Ele é uma inteligência, né? Então, isso, gente, eu só trouxe hoje para a gente relembrar, tá? Aí fica com vocês o aprofundamento e depois falar com o Nelma, né? Falar aí para dizer que eu errei, para que depois, quando a gente se encontrar, ela falou assim, ó, você falou um monte de besteira lá, ninguém acreditou, nós fomos estudar, não é nada disso, só isso eu vou ficar feliz. Já, eu estou falando sério, a melhor coisa que tem é quando, por exemplo, que eu vou falar em algum lugar, qualquer lugar, mas estou dizendo aqui, aí depois a Marisa me liga dizendo assim, ah, Sérgio, alguém lá questionou você, não sei o quê, porque foi ler em algum lugar. Já ganhei o dia de chegar aqui, porque eu despertei alguma coisa em alguém, mesmo que essa pessoa não gostou do que eu falei, mas ela prestou atenção no que eu disse, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui, é fazer com que vocês despertem, para talvez até me ensinar depois, se eu falei alguma coisa errada. Então, que Jesus nos abençoe.